Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos, capítulo 14, verso 17, a gente chega para mais um tempinho de lições na palavra do Senhor. Lembre que no vídeo anterior nós falamos sobre aquele dia que para os discípulos um dia sombrio, pois Jesus estava se despedindo deles e indo para os céus. E Jesus não perdeu ou não perdia tempo no seu ministério. Ele aproveitou, ensinou até o último instante. E lembre que a última coisa que ele fez foi prometer o Espírito Santo. Prometer o Pentecostes, que nada mais é, embora se cria tanto mistério, tanto enigma, mas o Espírito Santo, que veio ao se completar os 50 dias após a sua crucificação, o Espírito Santo era ele mesmo. Jesus cumprindo a sua promessa de voltar, de não os deixar órfãos. É claro que nós não podemos confundir aquele voltarei e vos levarei para mim mesmo, de João 14, 2, com este voltarei de João 14, 16 e 17, quando ele diz: eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha, nas entrelinhas se percebe por que ele diz outro e para que fique convosco para sempre. Porque quanto a ele, no sentido pessoal, no sentido humano, o tempo dele tinha chegado ao fim. É lógico que ele cumpriu de maneira integral o seu tempo, mas ele não podia ficar para sempre. Então, por isso, ele fala de outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas quem? O Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Bem, Espírito da verdade, ele mesmo tinha dito, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Então, desses 3 atributos, ele se declara ser a verdade. E então, na promessa, no verso 16 e 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele já tinha dito no verso 5 do mesmo capítulo: vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aleluia. E agora ele está dizendo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não conhece, mas vós o conheceis, os discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Note, convosco significa companhia, ao lado, está convosco. Ele habita convosco. Agora, notem a progressão da revelação. E ele estará em vós. Aleluia. Note a mudança, o progresso nos acontecimentos. Jesus estava falando: o Consolador, ele vai ficar convosco para sempre, não haverá interrupção. Esse Consolador, ele já habita convosco, que sou eu mesmo, e ele não vai estar apenas convosco, ele vai estar em vós. Aleluia. Note que progressão forte para eles e também para nós. Naquele tempo, como Deus encarnado, como homem, Jesus não podia estar em Betânia e em Jerusalém ao mesmo tempo. Por isso que quando ele foi avisado da doença de Lázaro, avisado pelas irmãs que tinham aquela amizade, aquela comunhão profunda, ele ainda demorou dias para ir. Lázaro morreu. E ele chega lá e vem a lamentação de uma das irmãs: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Notou a limitação de Jesus quando homem, mas agora, na promessa do Espírito Santo, terminou a limitação do dia do Pentecostes para cá. Ele, agora, como o Deus Espírito, voltou à sua origem, pois Espírito é a sua natureza. Ele disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Agora, ele está aqui em mim, ele está aí em você, ele está
Ao mesmo tempo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no mundo inteiro. Aleluia! Como havia dito o profeta Isaías, ele é o Deus de perto, o Deus de longe. A sua presença enche toda a terra. Aleluia! Mas ele continuou dizendo, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Que lindo, que comprovação. A comprovação de quê? Aquele Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, entrou nos apóstolos. A forma era línguas de fogo, a manifestação, barulho como um vento impetuoso, e como resultado, falaram a língua das nações sem mesmo ter estudado. Era Jesus vindo num outro tipo de manifestação. Era ele provando para os discípulos quando Filipe disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, de modo admirado, disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! No Pentecoste, esta comprovação. Eu não vos deixarei órfãos. Isto é, eu não vou deixar vocês como filhos sem pai. Eu voltarei para vós. Aleluia. Aleluia. Neste dia nasceu a igreja, a esperança nova, o fato novo, o mistério do qual a gente está falando e aprendendo. O mistério entre a penúltima semana e a última semana das 70 semanas de Daniel. Vem comigo nos vídeos posteriores e as lições continuarão cada dia mais fortes. Amém e amém.